Olá, pessoal. Vamos aqui dar continuidade ao nosso módulo de atos e fatos. Paramos na aula passada em algumas classificações de fatos como permutativos. Vamos concluir aqui para que a gente possa passar para os fatos modificativos e, por fim, os fatos mistos. Então, fazendo uma breve revisão do que a gente viu na aula passada, só para que a gente possa continuar aqui no fio da meada. Nós vimos que os fatos, eles podem se classificar como permutativos, modificativos e mistos. E aí paramos nos fatos permutativos. Qual a característica desses fatos? São aquelas contabilizações que não afetam o patrimônio líquido da entidade de forma quantitativa, em saldo. Então, não alteram o saldo do patrimônio líquido, não aumentam ou reduzem o saldo do PL. Esses são os fatos permutativos. Estamos aqui agora classificando algumas contabilizações como fatos permutativos. Então, vimos na aula passada que tipo de contabilização é considerado permutativo. Aumento ou redução de ativo, aumento de ativo, aumento de passivo, contabilizações entre passivo, contabilizações entre patrimônio líquido. Lembra que eu classifiquei com você? Veja aqui, ó. Mostrei para você quais são os fatos que podem ser considerados aqui, vamos voltar aqui. Quais são os fatos que podem ser considerados como permutativos? Então, são contabilizações que ocorrem entre elementos do ativo, ativo e passivo exigível, entre passivo exigível e patrimônio líquido. Já vimos algumas dessas contabilizações. Contabilizações entre ativo, contabilizações entre ativo e passivo exigível, aqui aumentando, reduzindo o saldo, e agora vamos fazer a retenção do imposto de renda sobre salários. Só para frisar algo que eu já falei, para classificar um fato como permutativo, modificativo ou misto, você não precisa chegar a contabilizar, ok? Você não precisa chegar a contabilizar. Nós estamos contabilizando para treinar, para aproveitar essa aula para treinar a contabilização. Para isso, para fixar aquele conteúdo de contabilização, mas não é necessário, ok? E só para relembrar também, classificamos algumas contabilizações anteriores pelas fórmulas de lançamento, porque existem questões de concurso que misturam esses dois assuntos. Então, foi só para você relembrar. Mas como essas contabilizações que a gente está fazendo é sempre de um débito e um crédito, eu não vou dar continuidade nesse momento, beleza? Você pode fazer aí no teu material. Faz lá. Então, talvez também eu faça aqui, porque não custa nada, né? Tão rapidinho fazer essa classificação. Vamos continuar, né? Vamos continuar mesmo que seja só um débito e crédito. Tá, vamos lá. Então, vamos aqui agora identificar quais são os componentes de uma retenção de imposto de renda que a gente vai movimentar e seguir o fluxo do que a gente já vem fazendo. Só para você entender, retenção de imposto de renda sobre salário. Essa é uma contabilização que você vai aprender a fazer lá no módulo de contabilizações, quando a gente entrar em folha de pagamento, você vai aprender a fazer isso aqui. E o que acontece nessa situação? Aqui, se você já trabalhou fora e já recebeu olerite, folha de pagamento, você já deve ter reparado alguma retenção, dependendo da tua faixa salarial, claro, retenção de imposto de renda. O que acontece quando a empresa retém o teu imposto de renda? Ela desconta do teu salário e repassa isso para a Receita Federal. Então, reduz o teu salário e, em compensação, ele registra isso como uma obrigação a ser repassada para a Receita Federal. A empresa, quando eu vou fazer isso, o que eu falo? Puxa, eu tenho, por exemplo, 10 mil reais para pagar para a Marina. Marina, eu vou descontar uma parte desse teu salário e vou contabilizar isso como um valor a repassar para a Receita. Então, eu reduzo a minha obrigação de salários a pagar e contabilizo exatamente esse valor como imposto de renda a recolher, retenção de imposto de renda. Ok? Veja aqui comigo, então, vamos dar continuidade e identificar os componentes. Eu acabei de comentar com você, né? Mas vamos aqui identificar os componentes que vão ser movimentados em uma retenção de imposto de renda sobre salários. Então, a empresa, ela vai movimentar aqui, ó, salários a pagar e vai movimentar também imposto de renda retido na fonte a recolher.
ok? É isso que ela vai fazer. Ela vai descontar do teu salário, daquele valor que ela tem a pagar para o funcionário e organiza essa informação em imposto de renda retido na fonte a recolher. Então, salários a pagar é uma obrigação registrada no passivo, imposto de renda retido na fonte a recolher também é uma obrigação registrada no passivo. O que acontece quando ela tira esse valor de salários a pagar? Ela reduz essa obrigação. O exemplo que eu dei, Marina tinha 10 mil a receber, eu tiro lá, vou chutar um valor qualquer, tá? Eu tiro lá 2 mil reais de imposto de renda, então eu reduzo esse valor, diminuo o meu saldo de salários a pagar. Ao mesmo tempo, eu aumento o meu saldo de imposto de renda retido na fonte a recolher. Por quê? Porque até fazer a apuração da folha de pagamento, eu não tinha nada registrado como imposto de renda a recolher. A partir do momento que eu faço a apuração da folha de pagamento, passo até aqui, ó, 2 mil reais em imposto de renda a recolher. Então, meu saldo de imposto de renda aumenta, certo? Essa é a movimentação que ocorre em retenção de imposto de renda sobre salários. Diga aí para mim, movimentei 2 contas de passivo, gerou impacto no saldo do patrimônio líquido? Não. Portanto, estamos diante de um fato permutativo. Ok? Vamos contabilizar essa situação. Pega a tua colinha de débito e crédito que fizemos na aula anterior, no início da aula anterior, quando a gente começou esses exemplos, e diga para mim, quando você reduz o saldo do teu passivo, você debita ou você credita? Debita, então você vai debitar aqui, ó, salários a pagar. E quando você aumenta o teu passivo, debita ou credita? Credita, vai creditar imposto de renda retido na fonte a recolher, certo? Um débito e um crédito, que fórmula de lançamento é essa? Primeira fórmula. Faça sempre no cantinho 2, 2, 1, 2, 2. Primeira fórmula. Faça já junto com a tua colinha de contabilização. Tudo bem? Veja que então não impactamos o patrimônio líquido e agora vamos fazer aqui, ó, aumento de capital social com saldo de reservas. Aqui é o seguinte, capital social é aquela conta que registra o valor que foi investido pelos sócios para a constituição da companhia. Essa conta de capital social, ela pode aumentar com investimento, melhor dizendo, com aporte de recursos dos sócios, ou utilizando o saldo de reservas, e você vai aprender um pouco melhor isso mais à frente. Mas acontece o seguinte, no patrimônio líquido nós temos algumas contas de reservas, existem várias reservas, e você vai aprender um pouco melhor no módulo de balanço patrimonial, em outros módulos à frente. Então são várias contas de reservas. Algumas dessas reservas são constituídas com saldo de lucro, inclusive. Lembra que já vimos até isso em aulas anteriores. Mas o que é o foco aqui agora? O que você precisa saber? Nós podemos aumentar o saldo de capital social utilizando o valor de algumas reservas. Então, você vai ver mais à frente quais são as reservas que a gente pode utilizar para essa situação. O que você precisa entender agora? Você está tirando dinheiro de reservas e aumentando o teu saldo de capital social. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa movimentação aqui para poder classificar esse fato. Você está aumentando o teu saldo de capital social, está aumentando o saldo, certo? E está aumentando o saldo usando dinheiro das reservas. Então, você tira valor da reserva e joga em capital social. Reduz reserva para aumentar capital social, ok? Vamos lá, então. Capital social, você sabe que é um componente do patrimônio líquido, assim como as reservas. Veja que nessa contabilização você está aumentando e reduzindo o saldo do patrimônio líquido. Vamos supor que você fez aqui, ó, com R$1.000. Você aumenta em R$1.000, mas você também reduz em R$1.000. Qual é o impacto que essa contabilização gera no teu PL? Zero. Nulo. Certo? O impacto nulo, o impacto zero. E por isso é considerado um fato permutativo, porque não está gerando impacto de valor no teu patrimônio líquido, ok?
Só para a gente concluir, vamos contabilizar. Diga para mim, aumentando o saldo do patrimônio líquido, você debita ou credita? Aumentando o saldo do patrimônio líquido, você credita, então você vai creditar capital social. E diminuindo o saldo do patrimônio líquido, você debita, então você vai debitar reservas, certo? Essa é a contabilização. Um débito e um crédito, que fórmula de lançamento é essa? Primeira fórmula. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Vamos aqui para o nosso próximo exemplo, e aqui eu chamei a sua atenção. Por quê? Vamos contabilizar essa situação, identificar os componentes, para que você entenda por que eu estou querendo chamar a sua atenção. Vamos lá. Aquisição de mercadorias no valor de R$30.000. Pagamento foi feito parte à vista, parte a prazo. Pergunto a você, quais são os componentes que nós estamos movimentando nesse fato contábil? Você está adquirindo mercadorias. Você está fazendo um pagamento, parte dessas mercadorias, pagando à vista, dinheiro do caixa, e o restante a prazo, então, você tem também uma dívida, com duplicatas a pagar ou fornecedores, certo? Para resolver a questão de prova, veja que eu não precisa trazer valor, não precisa identificar se está aumentando ou reduzindo a princípio. Você começa identificando os componentes, tá? Esse é o passo a passo mesmo. Mercadoria, é um bem, um direito ou uma obrigação? É um bem, se é um bem, está registrado no ativo. Caixa, é um bem, um direito ou uma obrigação? Caixa é um bem e por isso também registrado no ativo. Duplicatas a pagar é uma obrigação e por isso passivo exigível. Perceba o seguinte, você está movimentando conta do patrimônio líquido? Não, você está fazendo movimentação entre ativo e passivo exigível. Gera impacto no saldo do patrimônio líquido? Não, portanto, é um fato permutativo. E por que eu trouxe esse exemplo aqui para chamar sua atenção? Pelo seguinte, a gente está fazendo aqui algumas contabilizações menores, né? Na maioria das situações, os fatos permutativos são contabilizações menores, na maioria dos casos. Mas isso não é uma regra. Qual é a única regra para você classificar um fato como permutativo? Que ele não gere impacto no patrimônio líquido. Essa é a regra. Agora, a quantidade de débitos e créditos, não. Perceba que essa é uma contabilização que você vai movimentar mais de duas contas. Você vai ter mais débito e crédito. Vamos continuar aqui, não vou nem sumir, vai ficar meio ruim de escrever, mas vamos lá. O que acontece com o teu saldo de mercadorias quando você compra mercadorias novas? Teu saldo de mercadorias aumenta ou diminui? Aumenta, certo? O que acontece com o teu saldo de caixa quando você faz um pagamento? Diminui. E com as tuas obrigações quando você compra uma mercadoria a prazo? Aumenta. Veja o seguinte, até comprar mercadorias você não tinha nada de dívida. Você comprou essas mercadorias e passou a ter uma dívida de R$20.000. Tudo bem? Então, teu saldo de dívidas aumentou. Vamos jogar aqui o valor também dos outros componentes e caixa, R$10.000. Pronto, agora a gente já identificou as movimentações, vamos aplicar um mecanismo de débito e crédito. Diga para mim, aumentando ativo, você debita ou credita? Debita, você vai debitar aqui mercadorias no valor de R$30.000. Diminuindo ativo, você credita, vai creditar caixa no valor de R$10.000 e aumentando o passivo exigível, você credita também, vai creditar aqui, ó, duplicatas a pagar no valor de R$20.000. Primeira coisa, vamos ver se o método das partidas fechadas fechou. Do método das partidas dobradas fechou. Total de débitos está igual ao total de créditos? Tá. 30.000 em débitos, 30.000 em créditos, fechou. Então, essa é uma contabilização que gerou um débito e 2 créditos. Mas continua sendo um fato permutativo.
Eu estou falando isso, estou frisando, porque às vezes vocês fazem umas associações incorretas e acham que fato permutativo é sempre uma contabilizaçãozinha pequena e que se tem uma contabilização maior, já não é permutativo. Não, isso não tem nada a ver. Não é isso que caracteriza um fato como permutativo. Mais uma vez, o que caracteriza um fato como permutativo é ele ser uma contabilização qualitativa, que não gera impacto no saldo do patrimônio líquido, não aumenta ou reduz o saldo do PL. E é exatamente esse caso. Tudo bem? Só para a gente fechar, lançamento aqui 1, 2. Que fórmula de lançamento é essa? 1, 2 é um lançamento de segunda fórmula. Ok? Tranquilo? Vamos então agora falar aqui dos fatos modificativos. Então veja, fatos modificativos é aquele fato que gera sim um impacto no saldo do patrimônio líquido. Eles provocam, veja aqui, alterações quantitativas no patrimônio líquido da entidade, seguindo de uma alteração no ativo ou no passivo exigível. Então, os fatos modificativos, esses sim são contabilizações menores. Esses são contabilizações menores, mas que geram impacto no patrimônio líquido. Então, vai ser uma contabilização que altera patrimônio líquido. E lembre sempre, sempre, sempre que aqui nos fatos, quando eu falo em patrimônio líquido, eu também estou falando de receitas e despesas, ok? Então, são contabilizações que alteram o patrimônio líquido, aumentando ou reduzindo o saldo, mas também geram impacto no ativo ou no passivo exigível. A gente já vai fazer alguns exemplos para você entender um pouco melhor. E aí, os fatos modificativos, eles podem ser aumentativos ou diminutivos. Se essas contabilizações aumentarem o saldo do patrimônio líquido, são fatos modificativos aumentativos. Se essas contabilizações reduzirem o saldo do patrimônio líquido, são fatos modificativos diminutivos. A gente pode até dizer aqui, ó, que como regra, se contabilizou uma receita, é um fato modificativo aumentativo. E como regra, se contabilizou uma despesa, é um fato modificativo diminutivo, porque a despesa reduz o patrimônio da entidade e a receita aumenta o patrimônio da entidade. Ok? Vamos aqui fazer alguns exemplos para você entender um pouco melhor. Veja aqui, ó. Pagamento de despesa com salários. Quando o pagamento ocorre no mesmo mês da apropriação, no mesmo momento da apropriação. Então, veja, acontece o seguinte: a empresa vai identificar o valor de salários que ela tem para pagar. E aí ela vai lá e faz o pagamento. Aqui eu estou falando que ocorre no mesmo momento da apropriação, porque você vai aprender, quando a gente falar de folha de pagamento, que normalmente ocorre o seguinte: fazemos a apropriação do salário, identificamos e contabilizamos o valor a pagar no final do mês. E esse pagamento acontece só no mês seguinte. Tudo bem? O que eu já comentei com você em aulas anteriores? Eu acho que eu já comentei, acho que foi nessa turma aqui. O que eu comentei? Que quando nós fazemos a apropriação da folha, é o momento em que nós contabilizamos a despesa. O fato gerador da despesa com salários é a apropriação da folha de pagamento. Apropriei a folha, contabilizo a despesa com salários. Só que aqui eu não vou gerar uma obrigação, eu não vou gerar um salário a pagar. Por quê? Porque eu estou te dizendo que eu vou identificar o valor e já vou pagar. Então, o que vai movimentar? Vai movimentar aqui, ó, despesas com salários, que você também pode encontrar em prova, simplesmente como salários. Salário, sem estar acompanhado de a pagar, é despesa. E o que mais? Caixa, não estou fazendo pagamento? Estou, então tem que sair dinheiro de algum lugar. Vamos tirar dinheiro do caixa, tá? Então, aqui, quando você faz o pagamento do salário, no mesmo momento em que apropria, é assim que você contabiliza. Sem identificar, sem gerar a obrigação de pagar no mês seguinte, é assim, tá? Normalmente, a gente faz o quê? Chega aqui no dia 30
identifica qual é o valor de salário a pagar, contabiliza essa obrigação, porque a gente paga só aqui no mês seguinte, lá pelo dia 10, 15, enfim, depois. Só que aqui o que eu estou fazendo? Eu estou identificando o valor que eu vou pagar e fazendo o pagamento, então eu não vou constituir dívida, porque eu já estou pagando no ato. Por isso que eu não vou contabilizar uma dívida, uma obrigação, eu já estou pagando. Já está saindo dinheiro do meu caixa agora, tá? Vamos lá, então. Nessa situação aqui, você está contabilizando o quê? Você está contabilizando uma conta de despesa e você está contabilizando uma conta de ativo, certo? Então, vamos lá. Você está movimentando um componente do ativo e também gerando uma alteração quantitativa no teu patrimônio líquido. Aumentando ou reduzindo nesse caso? Reduzindo, porque você está contabilizando uma despesa. Isso daqui caracteriza fato modificativo. O fato modificativo, ele é uma contabilização entre ativo, passivo exigível e patrimônio líquido, receita ou despesa. É sempre isso, de um lado e de outro. Veja, a contabilização ela é sempre composta por pelo menos um débito e um crédito. E as contabilizações que caracterizam o fato misto sempre vão ter um débito e um crédito. Nunca vai ser aqui 2 débitos e um crédito, ou um débito e 2 créditos. Nunca, vai ser sempre um débito e um crédito. Sempre. E aí, as movimentações que acontecem. Eu vou ter que ter, em uma dessas contabilizações aqui, esses componentes e, consequentemente, na outra parte, um desses dois aqui. Veja, aqui a gente está contabilizando despesa e ativo. Despesa você já sabe que debita, então você vai debitar despesa com salários, a despesa você sempre debita. E o que você vai fazer aqui? Você vai reduzir o saldo do teu ativo, porque é um pagamento, está saindo dinheiro do caixa. Reduzindo ativo, você acredita, vai creditar a caixa. O que está acontecendo aqui? Aqui você está contabilizando uma redução de ativo e a contabilização de uma despesa. Caracterizou um fato misto. Está aqui, ó, de um lado temos ativo e do outro a despesa. Tudo bem? Conseguiram entender por enquanto? A gente vai continuar aqui fazendo outros exemplos para você fixar o fato modificativo, mas está entendendo? Então, veja isso. Vamos frisar aqui alguns pontos. O que caracteriza um fato permutativo? É uma contabilização que não impacta saldo de patrimônio líquido, e aí não interessa quantos débitos e quantos créditos. Desde que não gere impacto no PL, é permutativo. O que caracteriza um fato modificativo? Um débito e um crédito, uma contabilização em componente de ativo ou passivo exigível, e a outra contabilização tem que ser em receita, despesa ou patrimônio líquido. Tudo bem? Vamos encerrar essa nossa segunda aula. Na próxima aula, a gente conclui aqui essas contabilizações de fato modificativo e aí passa para o fato misto, para encerrar a parte teórica de atos e fatos. Então, até já.